E aí pessoal, tudo beleza? Eu estou aqui para fazer um videozinho um pouquinho rápido para mostrar um pouquinho sobre as identidades de seno e cosseno que a gente consegue encontrar. Então você provavelmente já viu aquelas identidades de como a soma dos ângulos, o seno da soma de dois ângulos é determinada coisa, o cosseno da soma de dois ângulos é determinada coisa. Por que a gente tem essa... De onde vem isso? Por que a gente pode afirmar isso? Não é algo que surgiu do nada e o meu objetivo com esse vídeo é explicar de onde vem, por que é desse jeito. E para fazer isso, então, eu fiz esse desenho aqui, tá? Então, o que é esse desenho? Basicamente eu tenho um quadrado aqui, tá? E dentro desse quadrado eu tenho um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo aqui, ele tem propriedade de uma hipotenusa de tamanho 1, tá? Então, de uma unidade. E o que eu vou fazer aqui é dar uma olhada em dois ângulos específicos. Esse ângulo θ aqui dentro do meu triângulo, tá? Eu vou nomear ele θ. E esse outro ângulo φ, tá? Que eu vou nomear φ aqui por fora desse triângulo, tá? Então, eu tenho um triângulo aqui central, o meu ângulo φ é o ângulo que está externo ali, tá? O que eu posso começar a assumir com base nisso? Bom, a primeira coisa que eu posso pensar é sobre esse ângulo aqui, mais especificamente. Então, pensa assim, se aqui eu tenho 90 graus, então significa que esse triângulo aqui, a soma dos ângulos internos de um triângulo a 180 graus, eu tenho 90 aqui. Então, eu tenho 90 graus espalhados entre aqui e aqui. Se aqui, nesse canto, eu tenho 90 graus menos θ menos φ, significa que para completar os 180 graus desse aqui, eu vou precisar ter θ mais φ aqui, não vou? Porque pensa assim, se eu tiver, vamos fazer em preto mesmo. Se eu tiver os 180 graus nesse triângulo aqui, eu tenho 90 que estão garantidos, tá? Desse ângulo aqui, eu sei que aqui eu vou ter que ter, então, vamos fazer em preto até aqui, 90 graus menos θ menos φ, tá? Agora, então, sobraram 90 graus do total da soma de ângulos que eu posso ter nesse triângulo aqui. Então, eu teria que fazer, então, os 90 graus restantes. Para eu conseguir encontrar quantos graus eu tenho aqui, eu tenho que subtrair os graus daqui. Ou seja, eu vou ter 90 graus menos 90 graus menos θ menos φ, certo? Então, eu vou ter aqui 90 menos 90 vai anular, menos θ é θ e menos φ é φ. Ou seja, esse ângulo aqui, necessariamente esse ângulo aqui ele tem que ser um ângulo θ mais φ, tá? Então, a gente descobriu já um outro ângulo aqui. E agora a gente tem mais modos em que a gente pode pensar. Vamos tentar encontrar outros ângulos aqui. Vamos ver onde é que a gente pode acabar encontrando outros ângulos com base no que a gente tem. Bom, aqui a gente tem um determinado ângulo que é 90 menos φ. E se você parar para pensar, então, eu tenho aqui eu tenho um ângulo 90, aqui eu tenho um ângulo φ, então 90 menos, eu vou ter os 90 restantes, 90 menos φ é esse ângulo aqui, tá? Então eu posso colocar que esse ângulo é 90 graus menos φ. E de novo a gente vai entrar na seguinte relação, aqui eu tenho 180 graus, 180 menos 90 significa que esse ângulo aqui mais esse ângulo aqui tem que ser 90 graus, e se aqui eu tenho 90 menos φ, significa que ali eu só posso ter φ, certo? Ou seja, esse ângulo aqui também é um ângulo φ. Vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa. Não, eu acho que não, acho que é só isso mesmo. Vamos ver, esse ângulo aqui é 90, esse ângulo aqui é 90. Eu posso nomear os outros ângulos, né, mas não sei se tem muita utilidade. Aqui tem que ser um ângulo 90 menos φ também. Aqui tem que ser um ângulo... aqui é um ângulo 90 menos θ, perdão. Aqui tem que ser um ângulo 90 menos φ também. Isso daí aqui a gente encontra outra relação mostrando o que é θ mais φ. E eu acho que eu nomeei todos os ângulos, então são esses os ângulos que eu consigo encontrar. Agora vamos dar uma olhada aqui dentro desse triângulo central aqui.
Bom, se a gente parar para analisar, a gente vai ver que esse ângulo, a θ aqui, nos diz que o seno dele é o cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? O cateto oposto dele é esse aqui. Então, o seno desse ângulo aqui é esse cateto sobre 1. Ou seja, se é sobre 1, é só o cateto oposto desse ângulo é o seno, certo? Então, significa que esse lado aqui, o tamanho dele é de seno de θ. Tá? E do mesmo jeito, se aqui é seno de θ, aqui vai ser cosseno de θ, então, certo? Então, eu sei que aqui, esse lado aqui, o tamanho dele é cosseno de θ. Agora vamos parar para olhar esse triângulo aqui de baixo, certo? Agora que a gente já tem os lados desse triângulo aqui de cima. O cateto oposto desse φ aqui é esse aqui. E a gente sabe que para a gente conseguir ter o seno de φ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou seja, se a gente escrever isso aqui, seno de φ é igual ao cateto oposto aqui sobre a hipotenusa. Nossa hipotenusa é cosseno de θ. Ou seja, esse cateto oposto aqui, ele é igual a seno de φ cosseno de θ. Certo? Então, agora a gente tem a medida desse cateto oposto. Esse cateto oposto aqui mede seno de φ vezes cosseno de θ. Agora a gente pode pegar o cateto adjacente aqui. Qual que é a medida desse cateto adjacente? Bom, se a gente parar para olhar, a gente vai ver que o cosseno de φ tem que ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então a gente pode fazer uma relação parecida aqui. Cosseno de φ tem que ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ou seja, significa que esse cateto adjacente aqui tem que ser igual a cosseno de φ seno de θ. Certo? Então, com isso, a gente pode colocar, então, qual é a medida do nosso cateto adjacente aqui. Então, eu tenho aqui cosseno de φ, seno de θ. Certo? Então, esse lado inteiro aqui, essa base inteira do nosso quadrado, ou retângulo, talvez, é cosseno de φ, seno de θ. Agora, o que mais a gente pode tirar daqui? Bom, a gente pode olhar para esse triângulo aqui e a gente vai ver que a gente tem uma relação bem parecida, só que ao invés de cosseno de θ, a gente tem seno de θ. Então, se aqui o cateto oposto era seno de φ cosseno de θ, aqui o cateto oposto vai ser seno de φ cosseno de θ. Seno de φ seno de θ, certo? Então, esse lado pequeno aqui é seno de φ seno de θ. Tá? Essa é a medida daquele lado pequeno aqui. E do mesmo jeito, esse lado um pouquinho maior aqui, então, vai ser cosseno de φ e seno de θ. E agora vamos observar o seguinte. Se a gente olhar agora para esse lado aqui, vamos dar uma olhada nesse lado aqui. Esse triângulo grande agora, esse é o triângulo grande em que a gente tem os ângulos o ângulo φ mais θ, tá? Nesse triângulo grande a gente pode fazer a mesma coisa. Então a gente tem nossa hipotenusa 1 e a gente pode fazer o cateto oposto sobre 1, tá? E esse vai ser o seno. Ou seja, se o cateto oposto sobre 1 é o nosso seno, a gente vê aqui que claramente o seno de φ sobre θ tem que ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, e como a hipotenusa é 1, significa que o seno de θ, que é só o cateto oposto, é igual ao seno de θ mais φ. Tá? Então a gente pode colocar aqui que esse lado mede seno de θ mais φ. Ok? Então o cateto oposto desse ângulo θ mais φ é o seno de θ mais φ. E da mesma forma, então, o nosso cateto adjacente vai ser o cosseno de θ mais φ. Ok? Então agora a gente tem a medida de todos os lados. E a gente pode parar para analisar o seguinte. Esse lado aqui inteiro
ele tem que ser igual a esse lado aqui, certo? Então, para a gente poder dizer isso, a gente vai poder fazer uma igualdade aqui. Ou seja, a gente pode dizer que esse lado esquerdo aqui, ele é igual à soma dessas duas partes do lado direito. Ou seja, a gente tem aqui então que seno de θ mais φ, seno de θ mais φ, é igual a cosseno de φ seno de θ, cosseno de φ seno de θ, mais seno de φ cosseno de θ, seno de φ cosseno de θ. Então a gente encontrou aqui a nossa primeira relação, tá? A nossa primeira relação mostra que o seno de θ, de um ângulo θ mais um ângulo φ, é igual ao cosseno desse ângulo φ vezes o seno desse ângulo θ mais o seno desse ângulo φ vezes o cosseno desse ângulo θ. E a outra relação que a gente tem, então, é aqui de cima com aqui de baixo. Então, a relação que a gente consegue encontrar é que cosseno de θ mais φ mais seno de φ seno de θ é igual a cosseno de φ seno de θ. Mas aí você pode pensar, mas como assim mais? A relação a gente quer descobrir cosseno de θ mais φ. Então a gente vai pegar esse aqui e passar para o outro lado subtraindo. Ou seja, a gente vai ficar que cosseno de θ mais φ é igual a cosseno de θ, cosseno de φ, menos seno de θ, seno de φ. Certo? Então fazendo isso agora a gente tem as duas relações. A gente sabe que o seno da soma de dois ângulos é cosseno de φ seno de θ mais seno de φ cosseno de θ, e o cosseno da soma de dois ângulos é cosseno de θ cosseno de φ menos seno de θ seno de φ, tá? E agora você pode estar se perguntando, ok, mas tem outras relações, como por exemplo, e se eu colocasse menos ali? Bom, eu vou apagar aqui o quadro e a gente vai dar uma olhada então em como que a gente pode fazer quando a gente tem um menos ali dentro e qual que são as fórmulas nessa ocasião. Bom, então agora eu fiz algumas coisinhas aqui no quadro, a gente pode dar uma olhada em como é que ficam as fórmulas quando a gente põe um sinal negativo aqui ao invés do positivo, ou seja, a gente tem a diferença entre dois ângulos, tá? A primeira coisa que eu quero dizer é que se você quiser, você pode só colocar menos esse ângulo ali dentro e dá certo também, né? E aplicar a mesma fórmula aqui, só colocando menos ali dentro. Não muda absolutamente nada, porque você pode somar um ângulo negativo também dá certo, tá? Então, você não precisa usar uma outra fórmula para fazer, porque se você fizer aqui, se você utilizar a mesma fórmula, botar um negativo dentro e usar o ângulo negativo, seno e cosseno do ângulo negativo, também dá certo. Mas a gente pode sim ter uma fórmula diferente e a gente pode olhar aqui para os gráficos de seno e cosseno para tirar essas fórmulas. Então, uma coisa que eu quero que vocês observem é a seguinte: nesse gráfico aqui do cosseno de x, aqui eu tenho o cosseno de x e o primeiro ponto em que eu tenho o cruzamento aqui, por exemplo, é π sobre 2, tá? Então, em π sobre 2, ele começa aqui em 0. Tá? X igual a 0, e em x igual a π sobre 2, eu vou ter então, em radianos, claro, eu vou ter então o cosseno igual a 0, tá? Então, se você lembrar lá no ciclo trigonométrico, π sobre 2 é 90 graus, então ele vai estar de pé e vai estar batendo no ângulo x ali, ele vai estar batendo em 0. Mas o que eu quero que você observe também é que quando eu tenho negativo π sobre 2, eu tenho também o mesmo valor, tá? Por fato, isso aqui vai valer para qualquer ponto que eu pegar. Então, digamos que eu pegue esse ponto aqui, ó, tá? Esse ponto aqui, tá? Esse é um ponto arbitrário aqui, x1, tá? Esse ponto arbitrário x1, se eu olhar do outro lado, x2 vai ter exatamente o mesmo valor aqui em y. Ou seja, eu posso traçar aqui, ó, esse ponto x2 aqui, na verdade, é negativo x1, tá? E ele vai ter exatamente o mesmo valor de cosseno. Ou seja, quando eu tenho o cosseno de um ângulo alfa, isso aqui é igual ao cosseno de um ângulo menos alfa, tá? Então, o ângulo que eu tenho ali dentro não faz diferença se ele é positivo ou se ele é negativo, o ângulo é o mesmo. Ou seja, quando eu venho aqui e eu tenho esse cosseno de menos φ, não muda nada, na verdade. Eu posso substituir, eu posso deixar isso aqui como está. Então,
Se eu pegar aqui, eu tenho seno de θ, eu posso deixar o meu seno de θ, e aqui eu tenho cosseno de menos φ, isso é a mesma coisa que cosseno de φ. Então, isso aqui eu posso deixar igual, eu posso substituir do mesmo jeito aqui, cosseno de θ e cosseno de φ, tá? Então, esse cosseno de φ aqui fica igual, positivo ou negativo, e a função cosseno ela é uma função par, o que significa que todos os valores positivos dessa função têm uma mesma imagem como valor negativo, se eu pegar o valor oposto a ele, tá? Então, aqui também eu posso deixar esse mais, aqui não necessariamente vou poder deixar esse menos. O que acontece aqui agora na função seno? A função seno é um pouco diferente. Então, se eu olhar aqui na função seno, é nesse ponto aqui em que eu vou ter o meu y igual a 1, tá? E o y igual a 1 é onde? No π sobre 2 também, tá? Então, se eu descer aqui onde eu tenho π sobre 2, eu vou ter o meu 1 aqui no gráfico, tá? Do mesmo jeito que eu tinha então aqui o 1 quando eu tinha 0 aqui no gráfico do cosseno, tá? E se você olhar do outro lado, isso é verdade aqui também. E esse ponto aqui, em que eu vou ter negativo 1, é o ponto em que eu vou ter negativo π sobre 2, tá? Então, o que acontece? Enquanto a função cosseno ela é uma função par, ou seja, não importa qual é o valor que está dentro, se o valor que está dentro dela é positivo ou negativo, o resultado é o mesmo, a função seno ela é uma função ímpar. E sendo uma função ímpar, isso significa que seno de menos alfa é igual a menos seno de alfa. Ou seja, se eu tenho um ângulo negativo ali dentro, isso é a mesma coisa que eu ter negativo o seno daquele ângulo, certo? Então, isso significa que eu posso manter esse cosseno θ aqui, porém, como eu tenho um menos aqui, eu vou ter que trazer esse menos aqui para frente. Então, eu vou ter um negativo cosseno θ seno de φ, tá? E aqui no caso eu poderia então inverter esses dois, né? Eu poderia deixar aqui como seno de θ, cosseno de φ, e daí então o menos aqui, que daí eu não preciso colocar dois sinais, né? Faço diminuir um pouquinho, cosseno de θ, e daí seno de φ. Então aqui está a minha fórmula da diferença de dois ângulos, o seno da diferença de um ângulo com o outro, que vai ser então seno do primeiro ângulo, o seno do ângulo positivo, vezes o cosseno do ângulo negativo, menos cosseno do ângulo positivo, vezes o seno do ângulo negativo, certo? E aqui do mesmo jeito, então, se eu tenho seno de negativo φ, isso significa que eu posso passar aqui esse menos para frente, menos com menos dá mais, então eu vou ter mais seno de θ vezes o seno de φ, certo? Então, quando eu tenho θ menos φ, isso é igual ao produto do cosseno dos dois ângulos mais o produto do seno dos dois ângulos, certo? E assim que eu tenho, então, todas essas relações. É daí que todas as relações vêm, certo? Então, você deu para ver que essas duas relações aqui, elas vêm daquele quadrado lá, você pode montar aquele... quadrado não, né? Você pode montar aquele retângulo e encontrar essas duas equações. E aqui você pode... por causa das funções de como funciona o seno e como funciona o cosseno, você pode encontrar essas outras relações aqui. Mas lembrando que você não precisa necessariamente decorar essas aqui, caso você queira. Você pode sempre só deixar na cabeça essas duas aqui e baseado nessas duas você consegue derivar essas outras aqui, seja lembrando dessas funções aqui, ou seja sabendo, né, que eu tenho menos φ aqui, então qual que é o seno de menos 30 graus, por exemplo. Não é difícil de lembrar. Se você não lembrar também pode lembrar das funções. Eu acho que é mais fácil lembrar que as funções são par ou ímpar e daí você fazer essas aqui do que você decorar quatro diferentes
quatro diferentes equações, tá? Mas isso vai de cada um, o que vocês acharem melhor para vocês aí. Para mim é favorável fazer isso, mas eu acho muito importante vocês lembrarem esses dois princípios aqui, porque pode ajudar vocês. Outra coisa que vocês podem pensar também é no caso de a gente ter ângulos iguais aqui. Então, digamos que eu queira fazer seno, ao invés de fazer o seno de θ mais φ ou o seno de θ menos φ, eu queira fazer o seno de 2θ, tá? O seno de 2θ não é difícil, tá? Porque se você parar para pensar, isso só significa que eu vou pegar a mesma fórmula que eu uso ali e eu vou colocar θ nos dois. Então, eu vou ter cosseno de θ vezes o seno de θ mais, então, aí o seno de θ vezes o cosseno de θ. Cosseno de θ, seno de θ, mais seno de θ, cosseno de θ, esses dois aqui são iguais, tá? Então, os dois eu tenho o seno de θ vezes o cosseno de θ, estou em ordens diferentes, o que significa que o seno de 2θ é igual a 2 vezes cosseno de θ, seno de θ. Tá? Então, é fácil de lembrar. Outra coisa também, então, se você quiser lembrar o cosseno de 2θ, tá? De um ângulo multiplicado por 2, ele vai ser, então, claro, igual a... e daí a gente pode substituir ali, então a gente vai ter cosseno de θ, cosseno de θ, menos daí seno de θ, seno de θ, ou seja, quando a gente tem duas vezes ali um determinado ângulo, o cosseno dele é duas vezes não, né? É cosseno quadrado de θ menos seno quadrado de θ. Tá? E daí com isso, então, você vai conseguir encontrar a sua equação ali tranquilo, e daí você pode ficar bem à vontade, então, para utilizar, e daí você vê que essas duas equações aqui também não vejo necessidade de decorar. Se você sabe aquelas lá, é só trocar φ por θ e aplicar, dá na mesma coisa, você vai achar isso aqui. Mas de resto, então, você conseguindo lembrar essas duas equações aqui, eu acho que é o essencial, e para mim você está mais do que feito, seja para a sua prova, seja para qualquer outra coisa que você estiver tentando utilizar isso aqui. Eu acho bem interessante, eu nunca aprendi isso aqui na escola, mas eu acho que é importante você conseguir enxergar a razão pela qual as funções, a fórmula existe, né? E eu acho que toda e qualquer fórmula que você for estudar, vale sempre a pena você tentar ir atrás de ver a razão pela qual elas existem, de onde que elas vieram, porque eu não sei, eu acho que quando você aprende matemática sabendo que é um pensamento lógico que progride de pontos que você conhece, não é algo que só surgiu e agora você tem que decorar, eu acho que é muito mais interessante e mostra a beleza que tem na matemática por trás. Então, muito obrigado por assistir e eu espero que vocês tenham gostado e que tenha sido de ajuda para vocês.